Amigo, quem acha de sairmos para comer algo bem gostoso, apetitoso, com ingredientes frescos, onde a sua confecção leva em torno de 5 minutos? Poxa, só E se for puxando agora. aqui pela memória, já faz uns bons meses que eu não experimento algo assim. Fast food quer dizer, literalmente, comida rápida. Trata-se de um setor diferenciado no serviço de alimentação, onde a padronização, a mecanização e a rapidez, além da garantia da procedência dos ingredientes, atraem muitos clientes. Já em relação ao seu conceito, fast food é uma expressão de origem inglesa que significa uma modalidade alimentar. Ela demanda agilidade no preparo e consumo, onde as refeições devem ser preparadas e vendidas em pouco tempo. Eu sou a Gi Vidal. E eu sou o Márcio Souza. Estamos de volta para alegrar o seu magnífico dia e esperamos que tenham um espaço em suas mesas para dois amigos famintos. Exatamente isso aí, Gisele. E pessoas, chegamos com todo o gás, simpatia e energia. É um imenso prazer termos, esse contato com vocês. Sim, amigo, e sabemos que nosso público de casa, além de lindos, são bastante espertos e já imaginam qual será o assunto de hoje, não é mesmo? Fast food, minha cara. Iniciamos mais o conteúdo neste canal. E sabe, Gisele, estava aqui pensando, já falamos sobre tantos assuntos, né? Passamos por redes sociais, marcas esportivas, filmes, entre tantos outros. De fato, meu querido amigo, realmente criamos um canal bem apropriado. E não é à toa que se chama E tanto Que assunto. Tanto Assunto é É Esse. isso. E para vocês que gostariam de saber um pouco mais sobre nossa rotina, basta nos adicionar em suas redes sociais. @Gividal54 no Instagram, TikTok, Twitter e inclusive num outro canal do YouTube que tenho e falo sobre assuntos esotéricos. Deem uma conferida. Já o meu Instagram e o TikTok são os mesmos, @prof.marciu_Souza. E o arroba deste canal no Insta é o @que tanto assunto é esse. Recado dado, agora, caros telespectadores, o lembrete de sempre. Peguem seus hambúrgueres com muitas e muitas batatas fritas e bebidas estupidamente geladas, pois estamos iniciando mais um conteúdo delicioso e cheio de curiosidades. Breve histórico dos fast foods. O sistema de fast food é facilmente associado às grandes redes de alimentação, apesar de também ser um tipo de consumo encontrado em alguns restaurantes mais elaborados. As cadeias de lanchonete mais promissoras ganharam o mundo a partir da década de 70 e tornaram-se um dos símbolos do capitalismo durante a Guerra Fria. Algumas empresas começaram de forma modestas e despretensiosas, como uma unidade aqui, outra unidade ali, e logo depois se tornaram gigantes, como, por exemplo, McDonald's, Burger King, Subway, Girafas, Bob's, entre tantos outros. E o que elas têm em comum? Não sabem? Pois irei explicar brevemente. Demandam agilidade na confecção do produto, onde as refeições devem ser preparadas e vendidas em pouquíssimo tempo. Daí a padronização, mecanização e rapidez desse sistema. Basicamente, gente, os clientes eles entram nas lojas, escolhem os seus pedidos, pagam, recebem seus produtos, consomem e saem do estabelecimento. Assemelha-se ao sistema de produção fordistas, das linhas de montagens, onde tudo é pensado para agilizar a produtividade. Destacam-se as cozinhas bem equipadas, mas que produzem poucas variedades de alimentos. Profissionais treinados e capacitados, além do foco estar 100% na satisfação do cliente final. Devemos destacar, por outro lado, que este fenômeno é, na realidade, uma evolução do sistema de restaurantes e lanchonetes do tipo drive-in. Esses estabelecimentos surgiram na Califórnia na década de 40 e logo se espalhavam por todos os mundos.
cardápio desses estabelecimentos é basicamente constituído de lanches acompanhados por batatas fritas, nuggets, tortas e outras frituras, além de refrigerantes e sorvetes. Eles são servidos para consumidores que possuem pouco tempo para realizar suas refeições. E a nível de curiosidade, pessoal, o sistema Fordismos que mencionamos segundos antes foi um modelo de produção industrial utilizado amplamente nos Estados Unidos que revolucionou a produção de automóveis, sendo adaptado para outras indústrias ao longo dos anos. Como o nome já diz, foi um modelo criado pelo idealizador das indústrias Henry Ford. Ford aperfeiçoou uma prática que já existia na Europa, desenvolvida por Frederick Taylor, e a adaptou para suas indústrias automobilísticas. Com as adaptações, como a linha de montagem e a padronização dos produtos fabricados, a produtividade era alta e o tempo de produção muito baixo, o que resultou em um modelo de sucesso no início de sua implementação. Ainda falando sobre o modelo fordista de produtividade alta e o tempo de preparação relativamente baixo, existe uma maneira bastante importante para nós, que é o quê? Que é o seu like no vídeo, além de curtida e compartilhamento do conteúdo. Poxa, pessoal, levam menos de 10 segundos e com este comportamento o YouTube ele continuará a divulgar o nosso canal para mais e mais pessoas. Contamos com vocês, hein? Seguimos, pois agora já chegamos na metade do vídeo. No Brasil, as redes de fast food tiveram início no Rio de Janeiro, a partir de 1951. Na altura, Robert Bob Falkenberg, esportista e empresário nova-iorquino, fundou a Falkenberg Sorveteria Limitada. Inicialmente, o estabelecimento vendia sorvetes de baunilha. A receita foi trazida dos Estados Unidos e mais tarde viria a ser a primeira e uma das maiores empresas de fast food no Brasil, o Bob's. Já o McDonald's se instalou primeiramente em 13 de fevereiro de 1979, na rua Hilário de Gouveia, em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro, e 2 anos depois na Avenida Paulista, em São Paulo. Já em 2005, as vendas do Big Mac ultrapassaram 53 milhões de unidades no país. No Brasil, a primeira unidade Subway foi aberta em 1993, mas apenas em 2003 a rede se consolidou, após se repor no mercado. Hoje, a marca já é popular no paladar brasileiro. O Burger King, por sua vez, foi fundado na Flórida em 1954 e só desembarcou aqui no Brasil em 2004, com a abertura de 3 lojas na capital paulista, no modelo de franquias. Em 7 anos, um grupo de 10 grandes franqueados abriu 100 restaurantes no país, com maior concentração no Sudeste e, em especial, no estado de São Paulo. Problemas do sistema fast food. Gente, falamos aqui de forma descontraída e leve, além de deixá-los com água na boca de tantas delícias mencionadas no vídeo. Mas é preciso enfatizar que não estamos fazendo propagandas ou apologia ao consumo destes alimentos ricos em sódio, gorduras e açúcares. Pois mesmo na atualidade, muitas das empresas neste ramo estão cientes dos graves problemas à saúde. E, por isso, algumas delas, incluíram em seus menus alimentos mais saudáveis, tais como assados ou grelhados, de forma de substituição às frituras, além de saladas, sucos, crepes, por exemplo. Atualmente, especialistas da área da saúde têm apontado relações entre o consumo de alimentos fast food a problemas sérios de saúde. Merecem destaques aqueles ligados à obesidade e diabetes. Portanto, galera... Portanto, gente, esse estilo de vida tem sido severamente, criticado desde o final do século XX. As principais críticas recaem sobre o fato desses alimentos serem muito calóricos
e ricos em gorduras hidrogenadas, açúcares e sódio. Outro fenômeno que os especialistas afirmam estar relacionado àquele sistema é o crescimento mundial da população de obesos nos últimos anos. Esse fato tem levado estas empresas a admitirem o problema e elaborarem um cardápio mais balanceados, incluindo fibras e outros ingredientes mais saudáveis. Mesmo assim, uma salada consumida nessas redes pode ter até mesmo mais calorias do que um sanduíche. Caso queiram saber informações mais detalhadas sobre transtornos psicológicos e doenças relacionadas à alimentação não saudável, fiquem espertos, pois temos um vídeo completinho para vocês. Vai dar tudo certo. Blá, blá. Vídeo este que aparecerá como lembrete no card acima. E pessoas, escolham sempre a saúde, façam exames periódicos, optem por atividades físicas e alimentos mais saudáveis, combinado? Desde já, agradecemos a todos. Caralho! Desejamos a É. todos um excelente. Desde já, desejamos a todos uma excelente noite ou dia e esperamos que tenham gostado do que publicamos. Pessoas lindas e maravilhosas, esperamos que vocês tenham gostado de tudo que nós falamos aqui. Claro, o fast food, ele é saboroso. Esse é o grande lance. Eu não sei, tá? Não sou da área da alimentação, mas eu acredito que na composição daqueles sanduíches, batatas fritas, sei lá, deve ter um componente qualquer que, caramba, assim, faz com que a gente fique à vontade de comer ainda mais. Porque se vocês observarem, ok, vocês comem um lanche desse e fica satisfeito. Mas daqui a pouquíssimo tempo está com fome de novo. E é um lanche, pô, que levou carne, levou batata, levou. Se você comer um big qualquer negócio, leva salada, leva um monte de coisa e parece que aquilo se dissolve. Então, e assim, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho problema relacionado a peso, eu não consigo, ou melhor, eu consigo sim, vou parar com isso. Eu consigo, mas é difícil baixar o meu peso, eu estou sempre oscilando. Agora eu estou numa fase que eu estou mais cheinha e eu tenho problema com diabetes. Eu sou uma pessoa que tem diabetes, então, assim, eu já deixei de comer fast food faz muito tempo, mas tem coisas que eu ainda não consigo deixar de comer. Eu evito comer açúcar ao máximo, mas são alimentos, tudo se transforma em açúcar no nosso corpo. A farinha branca se transforma em açúcar no nosso corpo. Então a gente tem que ficar sempre ligado nisso. É complicado, né? Quem é que quer comer mais raízes, folhas, frutas e legumes e carne? Todo mundo. Eu acho que eu não tenho dificuldade nenhuma de comer carne. Eu sou 100% carnívora. Adoro um ovinho, o Márcio sabe. Ele Hum. vive dando ovo de presente. Hoje mesmo te dei 2 cartelas, né? 2 cartelas com 20 ovos, né, Márcio? Cada É, cartela, e sei você lá. devora em quanto Gente, vai tempo? embora assim, ó. Vai Uma embora semana. rapidinho. Não, mais um pouquinho, mas vai embora rápido, porque eu realmente, que nem o meu amigo Márcio falou, eu preciso de uma granja na minha casa para manter esse meu vício por ovo. Mas assim, é complicado, né? Todos os nutricionistas, nutricionistas bons, né? Eles falam mesmo, olha, descasque mais, desembale menos. A gente tem que descascar mais e desembalar menos. Nós sabemos como anda a nossa saúde pelo lixo que nós produzimos. Como é que está o lixo da casa de vocês? É mais casca? É um lixo mais natural? É um lixo que daria para usar como adubo? Ou é um monte de lata, garrafa, pacote, embrulho? É assim que a gente consegue ver, tá? Como é que anda a nossa saúde. Criança, um beijo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom?
Olha, eu gostei do que você falou agora no final, conectando o lixo de vocês, né? Existe mais cascas ou produtos a serem desembalados, né, para consumo. Particularmente, eu tinha um sonho muito grande quando eu era bem mais novo, tinha uns 18 anos na época, 16 já. Trabalhar numa empresa de fast food, que eu não vou falar o nome, até porque essa empresa não está patrocinando esse vídeo nem nada, mas Exatamente. eu já trabalhei, era o meu sonho. Em 2 semanas já virou um pesadelo para mim. Eu odiava trabalhar lá, porque eu fechava a loja, né, que pegava de 3h30 da tarde e até 11 horas da noite, lá em Niterói, na frente do Bay Market, o Shopping Bay Market. Quem é de lá vai conhecer, vai saber que empresa é essa de fast food. E aí eu me lembro que eu ganhei quase uns 10 ou 15 quilos, porque nós éramos eles cediam um lanche para a gente, né? Todos os dias poderíamos ou trazer alimentos de casa ou consumir lá mesmo. Então, a praticidade, né? Ah, se eu posso comer aqui dentro, por que que eu vou trazer alimentos mais saudáveis? Então, eu consegui engordar uns 10 a 12 quilos em pouco tempo, poucos meses. E aí eu comecei a ver que isso estava me causando um mal aberto, entendeu? E aí eu resolvi sair de lá. E a partir daí eu comecei a entrar na academia, comecei a gostar pela atividade física e graças a Deus hoje em dia eu não tenho mais vício. Eu posso passar em frente a uma dessas lojas aí e posso viver tranquilamente. Antigamente eu não podia passar em frente a uma loja dessa que compraria um hambúrguer, compraria um sorvete, uma batata frita, coisa e tal. Então o negócio é moderação. Vocês podem sim comer à vontade o que vocês decidirem, sendo que tudo isso vai ser o reflexo que vão ter no futuro, entendeu? É melhor trocar um alimento rico em açúcar, gordura e sódio por algo mais saudável, algo que você possa descartar, como a Gisele bem me falou. E vocês não precisam treinar todos os dias, fazer musculação, crossfit, nada disso, não. Foi uma caminhada, tá bom, entendeu? Ao invés de vocês lerem besteiral na rede social, começa a ler um livro, começa a praticar atividade física, se cultuar um pouco melhor, tá legal? Então, recado dado, nós temos um vídeo, começou lá no início, foi o segundo ou terceiro vídeo do nosso canal. A Gisele, Por ela aí. vai tentar colocar para vocês aqui um card para que vocês possam ter ideia Sim, sim. sobre transtornos alimentares, que é bem eficaz aqui, vai complementar bastante o vídeo de hoje. Como já foi mencionado no vídeo, compartilhem esse vídeo aqui para os seus amigos e parentes, adicione a gente aqui nas suas redes sociais, e façam com que nós possamos crescer cada vez mais e mais como dois amigos que estão tentando só distribuir aqui e compartilhar conhecimento com vocês, tá bom? Sem mais aqui delongas, obrigado pela participação e agradeço a todos vocês pela paciência e aguardo vê-los na próxima ocasião. Beijão. Beijos!